Olá pessoal, meu nome é Samir e sejam bem-vindos ao canal Six in Canada. E no vídeo de hoje nós temos um convidado muito especial que é o Samuel, que veio através do visto de business e ele vai contar bastante sobre isso para vocês. Isso foi muito pedido por muitos inscritos do nosso canal, então tem muita informação relevante para vocês, fiquem de olho. Então, bem-vindo, Samuel. Muito obrigado por ter aceitado o convite de compartilhar sua experiência com o pessoal. Isso é muito importante porque realmente é um assunto que praticamente não tem nada no YouTube, pouquíssimas informações em todos os canais. Então, você, que é um inscrito do Six in Canada, vai sair na frente se você quiser vir como um investidor, como um empreendedor. Eu que agradeço, Samir, por estar aqui, e a gente que gosta de business, que vive business, a gente pode conversar por horas. E a gente veio há 7 anos atrás e foi assim, a gente desbravou, de certa forma, a própria província, a própria advogada que cuidou do nosso processo também falou que foi o primeiro processo dela na área de business, com empreendedorismo. E estamos aqui para tirar algumas dúvidas. Acho que a lista está meio grande, a gente vai tentar esclarecer todas as dúvidas de vocês que estão aí e contar um pouquinho da nossa história, os caminhos que a gente tomou, as decisões que a gente tomou, a consequência de cada um deles e o que a gente faz hoje, né? Depois de 7 anos de Canadá, 7 anos de Manitoba, como que a gente tem feito aqui de empreendedor. Com certeza. Então, para começar, conta um pouco sobre vocês, da onde vocês vieram no Brasil, conta a sua história. Eu não tenho como negar de onde eu vim, porque vai sair meia dúzia de uai aqui no meio da conversa. Eu sou do interior de Minas Gerais, sou de Governador Valadares, uma cidade famosa por exportar valadarenses mais para os Estados Unidos, mas exportar para o mundo inteiro. Eu venho de uma família de empreendedores, desde do meu avô, meu pai, minha mãe. A gente vivi no meio de business e gosto muito dessa área, mexi com algumas áreas diferentes lá no Brasil, e há 7 anos atrás, na verdade 9 anos atrás, a gente fez a nossa primeira viagem internacional, e foi daí que veio esse desejo de falar, poxa, o Brasil é bom, não é ruim não, mas tem outros lugares, tem outras opções, e como a gente vivia já em business no Brasil, em negócios, a gente sabia como era a pressão de business no Brasil é diferente. O empreendedor brasileiro, ele tá calejado, ele aguenta um pouco mais a pressão do que o resto do mundo. E a ideia nossa era isso, vamos procurar um business, um lugar que a gente possa empreender. E eu posso falar que Canadá não era a minha primeira opção. Na verdade, Canadá nem era a minha opção. A viagem que a gente fez foi para Aruba, que é uma ilha na América Central. E a gente pensou em morar lá. Falei assim, vamos morar numa cidade turística, vamos abrir alguma coisa aqui, vamos viver na praia de bermuda e chinelo. É um paraíso. Mas Aruba é uma ilha conectada, é uma ilha inglesa, e a gente não conseguiu nenhum processo que encaixasse. A gente, apesar de muito corajoso, a gente não tinha inglês nenhum, era zero. Eu brinco que era só thank you and sorry, the book's on the table. Fiz vários cursos no Brasil, assim, mas nunca levei o inglês a sério. Só para sobrevivência. Assim, e essa é uma dica que eu dou. Você aí, às vezes, faz um curso no Brasil de escola particular ou a própria escola pública que tem inglês, invista, porque o inglês, querendo ou não, é a língua mundial. Não dá pra gente negar isso. Então, acho que vários vídeos que eu já vi de seu aqui, você fala isso, inglês, sem inglês, a caminhada vai ser, não vou falar impossível, porque não tem nada impossível, mas vai ser muito mais difícil. Sim. Então, mude o seu celular para a língua inglesa, assista filmes em inglês, faça o que você puder para melhorar o inglês. Mas enfim, a gente veio sem inglês. Aí, vamos voltar um pouquinho, aí a gente queria ir para Aruba, surgiu uma oportunidade com um amigo no Brasil lá, vamos para os Estados Unidos. Ele conhecia algumas pessoas nos Estados Unidos, começamos a estudar alguns negócios nos Estados Unidos, mas ele perdeu o visto dele nesse meio do caminho. E a gente é cristão, a gente acredita que Deus guia os passos e vai abrindo algumas portas. E um amigo, tornou um amigo, quase que irmão, que morava aqui no Canadá, ele anunciou um negócio lá no Brasil. Ele anunciou até, acho que existe lá no Brasil ainda, o OLX. A OLX. Nós falamos que não ia falar nome de marca nenhuma, né? Porque senão tem que pagar depois o patrocínio aí.
Mas então, ele anunciou a empresa, falou assim, olha, estou vendendo metade de uma companhia aqui no Canadá, acabei de abrir, era uma empresa de equipamentos agrícolas, uma fábrica, e estou procurando um sócio. Eu falei assim, uai, Canadá, onde fica isso? Deixa eu ver como é que funciona. Desse jeito. E aí eu vim num ano sozinho para conhecer o projeto, conhecer o negócio. Vim no Canadá. Aí nós começamos a conversar pelo OLX. Qual que é o seu telefone? Trocamos o telefone, começamos a falar sobre o business. E aí eu falei assim, olha, vou aí no Canadá saber o que é que você tem, como é que funciona. E aí depois de algum tempo, depois que eu vim, depois que a gente ficou amigos, aí a gente brinca que fala assim, as esposas, né, a minha e a dele, falavam, rapaz, você tá doido, você tá chamando um cara do Brasil, você não sabe quem que é, você é um criminoso, vai chegar aqui, vai matar a gente. E a minha esposa lá, a mesma coisa, você vai pro Canadá, pra casa de alguém que você nem conhece, você tá conhecendo, você não vai te matar lá e arrancar seus órgãos. Precisa de coragem, essa coragem só os empreendedores vão entender, né? É isso aí, às vezes você tem que pular, né? Pular e tentar. Era uma viagem exploratória e para quem quer imigrar como business, às vezes você fala assim, poxa, eu vou gastar $10.000, ou nem sei quanto tá a passagem de hoje, mas vou gastar, sei lá, $10.000 para conhecer o Canadá. Se você quer fazer por business, vale a pena conhecer onde você vai, né, montar um negócio. O Canadá é muito grande, Sim. Tem muitas oportunidades diferentes em cada canto do Canadá. Então, conhecer os 4 cantos e saber onde o lugar vai se encaixar melhor no seu business, talvez isso pode ser um grande diferencial. Isso. E não adianta só assistir vídeo, né? Não adianta só estar do outro lado da tela ou fazer um Google Earth lá para passear. É no tete a tete. Então eu vim, fiquei aqui 3 semanas e voltei pro Brasil e um ano depois a gente veio, a família toda. E por que o Winnipeg, então? Então, ele mora ainda em Portage-la-Prairie. Não sei se você conhece, é uma cidade, o nome é francês, é uma cidade mais ao oeste de Manitoba. E ele me ajudou, assim, a estudar quais os processos que eu poderia aplicar. Porque uma das exigências quando eu comecei a tratar sobre o business, eu falei, olha, eu não vou para lugar nenhum para ficar ilegal. Porque assim, não é um risco que era muito grande para mim, porque eu tinha uma vida estável no Brasil, tinha negócios no Brasil, eu não estava, quando eu colocava na balança, eu vou migrar sem nada, sem papel, sem nada, sem possibilidade, com o que eu já tinha no Brasil, não valia a pena. Então, uma dos meus requisitos é falar, como que eu vou imigrar? E ele tinha algum conhecimento, ele falou assim, olha, tem uma cidade em Manitoba aqui ao sul, que chama Morden, que tem um programa de imigração, tanto para habilidades, né? Skilled work. Como para business. Você pode ir para Morden está a 150 quilômetros, tudo dando certo, a gente pode caminhar com a empresa para lá. E isso é uma outra característica de business no Canadá, é muito simples, sabe? Você mover a empresa das cidades. Vou fechar aqui, vou abrir em outro lugar. Estruturalmente não é tão difícil como é no Brasil. Assim, no Brasil tem questão de alíquotas, impostos municipais, impostos estaduais. Aqui é um pouco mais simples. Menos burocracia, as coisas se tornam mais fáceis. Mais fáceis, mais rápidas, as decisões são mais rápidas de serem tomadas. Aí a gente iniciou, quando a gente veio nesse projeto todo, a gente abriu ela em Carman. Então eu morava em Morden, viajava 40 minutos todos os dias, e ele morava em Portage-la-Prairie e também viajava para Carman. E quando que você veio para cá? Eu vim em 2017. Então já fazem 7 anos que tá aqui. Isso aí, 2017. 2018, na verdade, comecinho de 2018. A gente ficou um ano como turista, a gente tinha se programado para fazer esse processo, até porque a gente precisava do inglês mínimo para aplicar, na época era 5, acho que continua 5, se eu não me engano. Intermediário, né? E a gente falou, vamos como turista, vamos ficar esse um ano lá e vamos aplicar de lá mesmo, vamos melhorar o nosso inglês e aplicar. Então vocês ficaram aqui um ano, conseguiram os requisitos para aplicar para esse visto de business e aí sim aplicar, tá? E vocês estavam em qual cidade? A gente morou, quando a gente veio direto para Morden. Nós inclusive fizemos um vídeo sobre Morden no festival de Corn
and Apple, right? E a gente vai deixar aqui em cima no card nas descrições, que é um vídeo mais cultural para mostrar um pouco da cultura local para vocês. Então vale a pena dar uma olhada. E para quem está assistindo e procurando cidades do interior, Morden e Winkler são as cidades são coladas uma cidade na outra, e é uma região muito boa. Inclusive, convido você para mudar para lá. Não, com certeza. Tenho muito interesse em morar no interior, e eu já fui pessoalmente para Winkler, para Morden. São cidades maravilhosas, assim, são cidades do interior, pequenas, que mantêm a cultura local. O custo de vida é muito menor, é muito mais fácil sobreviver e conseguir juntar um dinheiro nessas cidades menores do que numa cidade capital como Winnipeg. Nem se comparando, então, com Toronto ou Vancouver, por exemplo. Aí é totalmente diferente. Totalmente, é outra história. E a questão de processos, né, que quando você está procurando um processo para imigrar, o nosso processo, a gente teve um apoio muito grande, porque para business é um pouco parecido com os processos municipais. Para quem faz processo municipal, o que é? Você tem um tratamento, você não é um número, ou você não é um papel e não é só um formulário que você aplica. É uma análise muito mais pessoal, personificada aqui. Deixa eu analisar esse candidato. Quem é? Nos processos municipais é muito mais se esse candidato tem filho, tem família, vai estabelecer família aqui, como que é o perfil, qual que é a cultura. Então, você tem mais contato com a pessoa que vai tomar a decisão, se vai aprovar ou não, do que comparado então com o Express Entry, ou um programa federal que quem vai avaliar recebe milhares e milhares de solicitações todo ano e a pessoa não tem um contato direto com você. Então o sistema de business funciona assim, mais um contato pessoal, você consegue demonstrar que você é uma boa pessoa, e isso com certeza deve tornar um processo um pouco mais fácil, né? Sim. Como que funciona? Você faz... aí o que aconteceu? Quando a gente estava vindo, no ano que a gente veio, a cidade fechou o programa municipal de empreendedorismo, para empreendedores. Só que, como a gente está falando aqui, como é um processo muito mais pessoal, você trata com a pessoa, a cidade continuou me suportando, me apoiando para a aplicação provincial. Então ela falou assim, poxa, o nosso processo aqui a gente fechou, a gente não está com ele mais aberto, mas nós vamos te dar todo o suporte. E quando a gente fala de suporte, é reunião, é ir lá no escritório da cidade, conversar mesmo, sentar na mesa e contar um pouco do seu projeto. Por exemplo, a gente queria vir para trazer a fábrica. A gente fabricava o quê? Máquinas de silagem, ensacadoras de silagem. Aí a responsável pelo setor de imigração da cidade nos conectou com algumas lojas. Falou assim, beleza, vamos conversar com essas lojas, saber desse mercado. Então, assim, é um negócio muito mais pessoal, muito mais de suporte mesmo do projeto. Então, você faz o plano de negócio, aí o que você apresenta? Fala, eu tenho um plano de negócio de abrir uma padaria. Aí você vai dar a viabilidade e vai apresentar para a província qual é o seu projeto. Aí ela vai analisar e vai falar assim, poxa, seu projeto, Samir, tá legal, você agora vai apresentar a viabilidade. Como que você vai fazer? Step by step aí, o seu orçamento, como que você vai aplicar tudo. Então, só para deixar claro, você já tinha experiência nessa sua área do seu primeiro business aqui, ou foi um primeiro contato com essa área? Você só chegou com o investimento? Então, eu não tinha. No Brasil, eu já montei vários negócios desde, assim, aos 17, 18 anos, já tive cobertura de eventos, site de cobertura de eventos, já tive algumas outras coisas, mas no final eu mexia com uma mineradora, de brita, né? Tô com o nome de gravel na cabeça, mas é brita. Mas eu não conhecia nada de fábrica, de equipamento agrícola, nada disso, de soldagem, de máquina. Mas quem é empreendedor no Brasil sabe, você ama empreender, né? Assim, eu não tenho nada que me prenda a um negócio específico, a um ramo de atividade específico. Tá aberto a aprender. E aí falou assim, olha, esse é um negócio que surgiu, era com um brasileiro, então como eu não tinha inglês, era uma grande oportunidade, e eu falei assim, vamos lá, vamos aprender, vamos ver o que é. E uma coisa importante, se você quer aplicar para business, um dos requisitos é você tem que ter 3 anos de experiência. Como business ou na área? Não, aí é como business. Então, por exemplo, você é um dono de negócio no Brasil, aí você tem que mandar um currículo, uma das primeiras coisas é um currículo falando o que você faz e
É engraçado porque a gente, como dono de negócio, às vezes nem a gente sabe o que a gente faz tanta coisa, mas eu tive que parar, beleza, o que eu faço? Gestão de pessoas, faço isso, então você tem que, se você entrar no site de Manitoba, tem lá, você tem que ter um currículo, seu currículo é a sua experiência de 3 anos na área, você tem que, a empresa que você comprar, ou que você abrir, né, ou comprar, você tem que ter pelo menos 1/3 dela. Então você não precisa ser dono 100% da empresa. Então pode ser uma parceria, você comprar 33% já é Isso o aí, suficiente. já é o suficiente para você se encaixar no perfil Então de não precisa empreendedor. chegar aqui, abrir uma empresa do zero, pode ser então através de um contato com uma pessoa que esteja disposta a vender uma parte da empresa, né? Sim. Você recomenda esse tipo ou você acha que seria mais fácil abrir uma empresa do zero? Eu recomendo comprar uma empresa de sociedade. Eu acho que a nossa cultura é muito diferente, sabe? Em todas as áreas. No business, aqui, a parte de relacionamento com o cliente é diferente, a parte de tributação é diferente, a parte de tratamento com fornecedores é diferente. Legislações. Tudo é diferente. E quando a gente fala de fornecedores, é um ponto engraçado de falar que acho que até a gente como pessoa física aqui, quando a gente vai em qualquer loja, no Brasil, você está acostumado a ser tratado como um rei e ser um atendimento VIP na hora. Eu preciso consertar meu carro agora. Você vai achar uma mecânica no Brasil que vai fazer o seu serviço. Aqui, seja na pessoa física ou seja no business, o prestador de serviço vai te falar assim, olha, hoje eu não tenho tempo e eu só posso te atender daqui 2 semanas. Nossa, então é outra coisa. É outra coisa. Então, assim, você tem que entender um pouco como funciona o jogo. Por isso é mais fácil já ter um contato aqui que saiba, né? Sim. E o investimento não é pequeno, né? Assim, você tem que... Quanto que você precisa ter para investir, vir com visto de business aqui? Qual é o mínimo que o governo requer que você tenha e que você invista? Então, ele tem 2 critérios, você que seleciona. Por exemplo, você pode investir na capital, em Winnipeg, ou o grande Winnipeg, né, na cidade. Região metropolitana, ou na parte rural. Na parte rural, você pode fazer um investimento de $150 mil, é o que você pode gastar, mínimo. E esses $150 mil tem também um critério. Você não pode falar assim, eu comprei uma parte da empresa e esses $150 mil vou investir todo em folha de pagamento, ou eu vou investir todo em compra de um prédio. Não pode. Ele tem o que você pode fazer e qual o percentual máximo de que você pode fazer. Por exemplo, é estruturado isso. Você não pode falar assim, eu vou comprar 1/3 do negócio, ou vou montar um negócio. Vou montar um negócio de transporte e vou comprar um caminhão de $150 mil. Montei um business. Não funciona assim. Não cumpre os requisitos. Não cumpre os requisitos, porque você tem que dividir ele, estruturar ele. Por exemplo, eu vou investir $150 mil no custo fixo da empresa, no aluguel, na água, luz, energia, mão de obra, também não pode. Então, tem esses critérios lá. Então, não entrando muito nesses critérios, mas você tem que separar em quais setores? Salário, custos fixos, o que seria mais ou menos? Você pode custo fixo, que é salários, você pode fazer 3 meses, se eu não me engano é 3 meses do custo fixo, aluguel, gastos, energia, água e salário, 3 meses só. Você pode uma parte investir em propriedade, estrutura física, né, prédio, alguma coisa. Você pode investir uma parte também em veículo e uma parte você pode investir em propaganda, mas é bem pequena. Então ele te dá os percentuais lá tem um guia. Vamos deixar na descrição do vídeo esse guia para vocês que tiverem mais interesse, vocês podem buscar lá. Mas isso então é para quem investe no âmbito rural. Quem quer investir aqui na área metropolitana, é o mesmo valor? Não, para quem vai investir na área metropolitana, se eu não me engano, era $250 mil, mas estavam para mudar para 300. Então já é um valor maior. Praticamente até o dobro. Porque o custo de vida aqui é maior, tudo é mais caro na região metropolitana. Mas eu acho que é mais para incentivar as pessoas a irem para a área rural. Justo. Porque a necessidade de pessoas, de business, de negócio, na área rural é muito maior. Muito maior.
E isso é o mínimo necessário para você investir, mas você tem que demonstrar que tem mais do que isso ou só isso mesmo? Sim, não. Esse é o investimento. Uhum. Você tem que ter um patrimônio de $500 mil. Então, isso já seleciona bastante gente, né? Isso aí já. E é um patrimônio no Brasil que você tem que prová-lo. Então, assim, se você quer falar, eu tenho uma casa no Brasil que vale $500 mil, vou dar só um exemplo. Você tem que fazer uma avaliação local lá por um corretor de imóveis oficial, e essa avaliação depois tem que ser revalidada aqui no Canadá. Então, tudo que você tiver de patrimônio no Brasil, imóveis, empresas, veículos, bens móveis e imóveis, tudo que você tiver, conta. Tudo que você tiver na sua declaração de imposto de renda, conta. Mas daí você tem que validar no Brasil e aqui também. Isso daí, você traz do Brasil já oficializado, o dinheiro debaixo do colchão não conta, tem que estar na declaração certinho, oficial. Uhum. E quando chega aqui, um dos requisitos, das necessidades que a província pede é que esse patrimônio seja verificado por uma empresa canadense credenciada. Tipo um contador? Isso, uma empresa de contabilidade cadastrada na província. Também não pode ser qualquer contador canadense. Então tem uma certa burocracia, não é um visto fácil de se conseguir. Não. Mas é uma das melhores formas para quem tem dinheiro e já gostaria da ideia de investir esse dinheiro em uma empresa aqui no Canadá, principalmente no interior do Canadá, ter um contato direto com o representante da província. Então tem um tratamento diferenciado, mas realmente tem um custo maior, não é para qualquer um. Mas, de forma geral, assim, você acha que é uma forma que vale a pena vir ou você acha que vale a pena vir de outras formas? A questão essa é uma pergunta complexa. É porque, assim, o vale a pena depende de quem está ouvindo, quem está assistindo a gente do outro lado, individual. Qual é o preço que você quer pagar? Né, assim, você quer pagar o preço de tempo? Então, esse não é a melhor forma. Você pode ficar no Brasil, às vezes tem vários programas até municipais que são mais rápidos. Que são mais lentos. Mas assim, você vai pagar o preço do tempo. Você vai ter que esperar mais tempo no Brasil para poder vir. Você fala assim, não, eu prefiro pagar o dinheiro, queimar o dinheiro, mas eu quero ir rápido. Então esse é um processo teoricamente bem rápido. Então é um negócio que se você tem o dinheiro para investir, se você tem o patrimônio, se você fala assim, não, eu quero me mudar do Brasil, não é dinheiro que vai me prender. Então esse é uma das formas boas. Uma coisa interessante e um choque cultural é que quando você quer fazer dessa forma, você não vai achar nenhum empecilho por parte do governo, por parte das cidades, por parte de funcionário nenhum público. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Se você bater na porta, marcar, eu quero fazer uma reunião com o secretário, não chama esse cargo aqui, mas para as pessoas que estão lá no Brasil entender assim, eu quero conversar com o secretário de desenvolvimento da cidade. O que no Brasil é um cargo de status dentro de uma prefeitura. Tem um contato, uma burocracia. Não é qualquer um que conversa. Se ele conversar com você e a gente conhecer, ele não vai, às vezes, te dar muita atenção. Aqui não. Aqui as pessoas estão realmente dispostas, os entes públicos estão dispostos a ajudar. Muito bom. Então, assim, eu tenho um projeto de abrir um lava-jato, que seja. Você vai lá, vai trocar uma ideia. Outra coisa importante, sabe, que eu lembrei. Se você vier com uma ideia muito diferente, ou muito que a cidade fala assim, isso aqui não funciona, ela vai te dar sugestões. Ela fala assim, olha, a gente da cidade aqui, a gente sente falta disso. Já dando um direcionamento. Se você, às vezes, você vai abrir uma sorveteria, mas uma província que faz frio 6 meses por ano, não sei se isso é muito boa ideia, mas ela vai falar assim, não, mas olha, a gente precisa aqui de um restaurante, ou a gente precisa aqui de um hotel, ou a gente precisa aqui de uma área de lazer, ou de um playground para criança, indoor. Você precisava ter essa experiência em uma dessas áreas, ou você não sente que é necessário? Não precisa. Na verdade, se você tem um capital, se você estiver aqui, passar por um tempo, você consegue aprender. Quem é empreendedor,
ele vai se virar. Vai se Ele virar. vai se virar, vai dar seus A pulos, mentalidade, né? ele vai procurar pessoas, aí ele vai estudar, vai dar o seu jeito de dar Então conta. você resolveu iniciar como seu primeiro business nessa área e deu certo? Deu certo. Eu enfrentei alguns grandes desafios, eu acho que o maior de todos eles, eu acho que foi também o maior para os empreendedores do mundo inteiro, que foi o Covid. Nossa. Então, quando o processo foi aprovado, quando estava tudo certo para a gente fazer os relatórios, baque veio o Covid e a gente teve que mudar completamente a estrutura do negócio, o formato do negócio. As fronteiras fecharam, né? Então, assim, 99% das máquinas que a gente fabricava era para o exterior. Nossa. A gente teve que se ajustar, mas assim, acho que foi o maior desafio que a gente enfrentou. Uma outra coisa importante falar é o seguinte: quando a gente fala que o investimento é $150 mil, esse é um investimento no business. E um erro que muita gente faz é que você conta as moedas, junta tudo e fala assim, eu só tenho $150 mil. Vai dar certo limite. No limite. Não faça isso, não faça isso. Isso é igual obra de casa. Eu já fiz obra no Brasil, na minha casa. Dobra, o orçamento dobra, aparece coisa que você não imagina de onde, imprevisto. E uma falha, às vezes, uma coisa que às vezes eu poderia ter feito melhor é ter separado o processo de imigração do business. A gente, às vezes, foca o business, né, Samir? E o processo de imigração tem um outro custo além do business, né? Então, sim. Qual, assim, o recomendado? O que você recomendaria nesse processo provincial de Manitoba? Qual a quantidade de dinheiro para o processo de imigração, separado do business? O processo de imigração do business, né? Não é o... Porque, vamos falar, tem 2 processos de imigração diferentes, para tentar explicar um pouco. Quando você aplica como business, você tem o processo, o trâmite que eles vão pedir documento, por exemplo, essa validação que a gente comentou dos contratos sociais do Brasil, da documentação do Brasil, você tem que, como se fosse no contador aqui, ele vai validar. E isso eles cobram por folha. Então, assim, é uma fortuna. Então, esse processo na província, você pode separar seus outros $20 mil aí para você não se assustar. Isso só da documentação do processo de residência permanente, né, da imigração? Não, esse é só o processo para você conseguir a nomeação da província. Poxa, é só uma etapa, então, do processo. Então, não é barato, né? Não é um processo barato. E a gente fez muita coisa por conta própria, eu e minha esposa, muita coisa a própria província nos ajudou. Então ficou barato pra gente a parte a gente contratou um advogado para fazer os protocolos. A gente não quis fazer isso, a gente achou que era muita coisa. E como já envolvia muita tensão, tudo, né? Assim, a gente falou assim, não, vamos contratar um advogado. Então não ficou tão caro, mas só o advogado, se ele for cuidar de todo o seu processo, fazer o seu plano de negócio, fazer a sua análise de mercado, fazer todos os relatórios, ele vai te cobrar outros $20, $30 mil. Nossa. É muito dinheiro. Mais perto do que você pode produzir aqui no Canadá. Você acha que vale a pena esse investimento a médio e longo prazo? Vale. O Canadá, ele não é um país tão de crescimento exponencial dos negócios. Você não vai ter um crescimento... Não é um país tão capitalista. Ele é um país onde que as pessoas balanceiam muito qualidade de vida com business. Então você não vai abrir um negócio aqui, trabalhar 24 horas, achar que os funcionários vão trabalhar 24 horas e aí você vai rodar e você vai crescer. Pode acontecer, mas não é o comum. Não é o comum. As empresas aqui, as empresas que são muito grandes já têm lá seus 60 anos, 70 anos, essas são empresas dos seus milhões, mas boa parte, a grande maioria das empresas são pequenas empresas novas de 10, 12, 15 anos. Certo. Mas eu acho que vale. Eu acho que quando você põe na ponta do lápis a qualidade de vida, com família, segurança e todas as coisas que estão em volta, e a própria forma de operar negócio aqui no Canadá, que é totalmente diferente do Brasil. E eu depois comecei a mexer com outros negócios, então assim, a gente conheceu um pouco mais, um leque mais aberto do que é empreender no Canadá. Qual outros negócios você abriu aqui depois desse? Então,
eu falei, a gente brinca lá em casa que a gente é meio que viciado em abrir negócio. A gente não pode conversar de negócio que a gente Já quer abrir uma empresa quer, nova. vamos montar, vamos abrir uma sociedade e montar. Então, minha esposa, quando ela veio, assim, algumas coisas, o primeiro baque que a gente sentiu é a questão de comida. Não tem comidas brasileiras, não tinha restaurante. Há 7 anos atrás tinha um restaurante brasileiro e a gente não achava as coisas que a gente gostava de comida. E ela começou a fazer, vamos fazer pão de queijo, né? Mineiro, uai, tem que ter, tem café com pão de queijo. E ela começou a fabricar os pães de queijo em casa e depois um amigo pediu, me faz pra mim, tá muito bom, vou começar a mexer. Aí ela começou a fazer esse projeto, ela montou, deu certo, ela criou um negócio que começou do zero, né? A gente fala do scratch, né? Do zero aqui mesmo. Ela foi aprendendo um pouco como funcionava a indústria de comida. E tem os Farmers Market, que é um outro episódio, é outra história. Depois tem que chamar ela aqui que ela vai contar. Mas aí a gente entrou nesse ramo de comida, de fabricação e venda de pacotes congelados. Não era um restaurante. Não era um restaurante. Ela fabricava e vendia pacotes. Qual que é o nome desse? Bisnack. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da Bisnack para vocês darem uma olhada no que eles fazem. Isso. Segue a gente lá também, acompanha. Segue no Instagram que vale a pena. Realmente, a gente já provou várias vezes, pessoalmente, eu acho uma delícia. Além de ser uma comida brasileira, é mineira, então, poxa vida, super recomendo. Bisnack de B, e que ela usou os dois, né? Assim, pode ser B de Bruna, que é o nome dela, ou B de Brasil. Justo. Então, snack é salgados, né? Assim, aperitivos brasileiros. E aí ela começou a fazer e vender congelado. E a gente, como o negócio cresceu bastante, a gente procurava uma cozinha comercial maior para poder operar. E a gente achou uma cozinha junto com um restaurante. Só que assim, nunca fomos a nossa ideia de montar um restaurante, uma cafeteria, uma padaria. Né? Aí surgiu a oportunidade, mais uma. Abriu uma outra empresa. Aí a gente abriu um restaurante, e a gente fala que é meio que misturado, é um restaurante com uma padaria, assim. Padaria no Brasil é bem genérica, então assim, a gente chama mais de padaria. Mas é difícil, o bakery aqui é bem específico de pão, né? Aí montamos isso. Vimos que tem também a demanda de produtos de supermercado, né? Todo mundo procura. E a gente montou lá algumas prateleiras e o supermercado como se fosse uma mercearia. No interior produtos brasileiros. Produtos brasileiros. Aí hoje a gente faz também a entrega de produtos brasileiros. Aí, ó, você vê. Então, a mentalidade empreendedora fez com que ele não só saísse do Brasil, mas viesse para cá, imigrado através do sistema business, e ainda abrisse no meio do caminho outras empresas, como, por exemplo, essas que ele acabou de mencionar. E além dessas, ainda tem mais. Tem o podcast. Tem o podcast. O podcast. Então. E como que surgiu o podcast é um negócio engraçado, porque a gente que mexe com business, e a gente já conversou várias vezes, e a gente ama conversar sobre negócio, possibilidades de negócio, oportunidades de negócio. E eu percebi que o brasileiro, a gente passa por um fenômeno quando a gente migra. A gente vem muito calejado do Brasil de business. Então, você que está ouvindo a gente aí no Brasil e mexe com negócio, às vezes você está assim, rapaz, eu não quero mexer com negócio nunca mais na minha vida. Eu quero sair do Brasil, eu não quero ter negócio, quero ter nada. Aí a pessoa migra. Só que nem todo mundo precisa ter business. Eu falo que business é para quem tem... não é o tino de negócio, mas é quem gosta, quem tem a paixão, quem tem a habilidade de administrar, aguentar pressão, ter esse tipo de coisa. Mas se você tem isso, isso vai sempre te incomodar, né? Você vai sempre conversar sobre isso. E quando a gente migrou, a gente ouvia muitas pessoas falar assim, rapaz, eu mexi com negócio no Brasil, ou eu tinha uma academia, eu tinha uma agência, eu tinha não sei o quê. Mas o que você faz aqui? Não, aqui eu trabalho para os outros, sou empregado. Por que você é empregada? Aí ela falava isso, não, eu tô traumatizado de business, eu não quero ter funcionário, eu não quero ter folha de pagamento. Porque pensava ainda no Brasil. Pensava no Brasil. Aí eu falei assim, não, mas não é assim. Aí eu ficava tentando explicar às pessoas, e aí surgiu a ideia de criar um canal. Falei assim, olha, o que eu vou fazer? Vou criar um canal onde eu vou entrevistar outros empreendedores brasileiros, e para contar a história, porque a gente que já empreendeu sabe que não é isso. Não é fácil empreender, não é fácil em lugar nenhum no mundo, mas também não é como no Brasil, empreender aqui. Aí a gente criou o chamado Pode Bem.
Justo. É, Muito pode, bom podcast. Pode bem de pod, né, de podcast, empreendedores brasileiros espalhados pelo mundo. Aí, ó. Então, Então, eu super recomendo que vocês cliquem no link na descrição do vídeo, que eu vou deixar o canal dele, o Podbem, para que vocês assistam e aprendam mais sobre a experiência dele. Tudo que a gente está compartilhando aqui tem muito mais no canal dele. Então, eu vou pedir para vocês darem um apoio para fazer o canal dele, o podcast, dar um bump, subir o número de inscritos. Então, clica lá e se inscreva, hein, pessoal. isso aí. E lá, Samir, é interessante que eu já entrevistei empreendedores de todos os ramos. E eu tento entrevistar não só os casos de pessoas que já chegaram lá, já têm sucesso. Tem alguns casos lá, por exemplo, tem o Merlo de Vancouver, que tem o nome é francês e se eu falar errado aqui, vocês me perdoem, é uma patisserie. Acho que é isso, é uma padaria francesa muito famosa em Vancouver, que já ganhou vários prêmios. Nossa. Então, assim, a história dele é muito emocionante. Tem pessoal da área de construção, tem na área de limpeza, e tem gente que, quando eu entrevistei, tinha acabado de começar o projeto. Então, agora já tá muito lá na frente. Então, assim, pessoas que falam, rapaz, eu tô com o meu produto aqui, acabei de lançar o produto, vou começar a colocar no mercado. Então, você vai ver lá, assim, a experiência, as emoções, né, assim, de quem tá começando, de quem já chegou lá, de todas as fases diferentes do negócio. Legal, muito bom. Então, a mentalidade empreendedora está presente assim no brasileiro que vem para cá, e muitos acabam deixando esse sonho para trás por comparar como se aqui fosse acontecer igual no Brasil, mas aqui é mais fácil, assim, esses traumas de empreendedor do Brasil ficaram para trás quando você veio para cá, você percebeu que aqui a coisa funciona melhor? Sim, a gente vai aprendendo, na verdade a gente vai perdendo os traumas, trabalhando os traumas e os bloqueios, e eu posso até citar um que é bem engraçado. Aqui, eu não sei se você já viu, alguns lugares fecham season, né, assim, temporadas. Eles funcionam um tempo, depois eles fecham, ou eles podem... Aqui acontece, fechou uma semana. Você vai ver, a pessoa está de férias. Quando a gente abriu o restaurante, no primeiro ano, a gente ia acampar, que é também muito comum aqui, acampamento. Depois você explica em outro momento como que funciona. Mas a gente decidiu assim, vamos fechar uma semana, baixar as portas e vamos tirar férias. Aí a cabeça de Brasil falou assim, meu Deus, eu não posso fechar meu negócio. Cliente, não, eles vão apedrejar meu negócio, não vão querer voltar aqui, vão ficar chateados. Mas aí a gente fechou, falou, então tá bom, seja que Deus quiser. A gente saiu de férias, colocamos um aviso, claro, avisamos nas redes sociais, avisamos tudo, nós estamos saindo uma semana de férias. E um dos posts que mais a gente teve comentário do canal, do restaurante, foi esse post que as pessoas falam assim, opa, vai lá, descansa, Poxa, aproveita, depois a gente volta. Né? Então assim, aqui o empreendedor, ele é bem visto, né, assim, e de certa forma respeitado também. Todo mundo tem o seu tempo, todo mundo tem a sua vida e é bom. Então, eu já vi várias vezes os restaurantes aqui de Winnipeg fechados durante 3 meses pelo inverno. Então eu falei, caramba, o cara fechou 3 meses no restaurante e aqui é super normal. A minha primeira impressão foi, o que tá acontecendo? Não vai abrir. Não vai abrir. Volta e tem clientes, os clientes são fiéis, isso é normal. É totalmente diferente. As relações de empreender, para empreender aqui, de ter o seu próprio negócio é diferente. Uma das coisas que evita, Samir, da pessoa empreender também é a capacidade, mesmo você trabalhando, e não é demérito nenhum, deixa claro isso, você trabalhar para alguém, trabalhar um negócio, até porque quando você imigra, você liga a chave para a sobrevivência. Você fala assim, eu vou imigrar, às vezes a pessoa vem com família, né, Samir? Fala só, eu vou ligar modo sobrevivência, então eu vou arrumar um trabalho, seja o que for, preciso colocar dinheiro dentro de casa. É normal. É normal. Só que você começa a ver que não tem subtrabalho, não tem nenhum trabalho no Canadá que vai falar assim, poxa, esse trabalho eu não consigo sobreviver. Todos os trabalhos, eles vão te dar, por exemplo, numa família onde o casal trabalha, uma condição boa, né? Suficiente para viver. Isso, assim, eu vejo muito as pessoas aqui no interior do Canadá com essa sensação de que não tem subemprego. Às vezes a pessoa tá lá, é garçom, poxa, o garçom ganha bem pra caramba. Se os dois estiverem trabalhando, o marido e a esposa, dá pra sustentar muito bem a família sendo garçom tranquilamente. Agora, isso pode já não ser a realidade em Toronto ou em Vancouver, né? Porque
porque lá o custo de vida é muito maior. Então já fica a dica para vocês também. Se vocês vierem para o interior, vocês vão ter o benefício de menor custo de vida. Você... E a questão de... Bom, agora eu que vou te perguntar. Opa, pode perguntar. Qual que é o valor que você acha que uma família deve ganhar, receber, para falar que tem uma qualidade de vida boa? Eu diria que aqui no padrão do Winnipeg, 30% a 50% acima do salário mínimo. Já é o suficiente se os dois estiverem trabalhando para ter uma qualidade de vida boa. Agora eu pergunto para vocês ali, no Brasil, com 30% a 50% acima do salário mínimo, vocês vão ter uma vida boa, uma qualidade de vida boa, uma vida digna, com acesso a várias coisas? Eu duvido. E você, qual que é a sua perspectiva assim de qualidade de vida? Quanto que você acha que tem que ganhar? Eu acho que uma família, igual a gente está falando do interior, assim, a nossa província aqui é uma província barata, né? Mesmo a capital ainda é um pouco mais barato. Uma família com um trabalho mínimo, ela consegue tirar $5.000 por mês, os dois trabalhando. $5.000 por mês. $5.000 por mês, você vai conseguir, se você tiver os documentos, né, como cidadão, como permanente, você vai conseguir financiar o seu carro 0 km, você vai conseguir fazer uma viagem dentro do Canadá, passeio tranquilamente, você vai conseguir ter uma casa razoável, boa. No interior do Canadá, com salário mínimo. Mínimo, salário mínimo. Agora imagina o que é muito normal, você vem para cá, começa ganhando salário mínimo, mas em pouco tempo já ganha 30, 50 ou 2 vezes o salário mínimo. É normal, não é difícil vocês conseguirem isso aqui. Então o que vai acontecer com a qualidade de vida das pessoas? Vai ser muito maior. E por isso que as pessoas que têm esse desejo de empreender não empreendem. Por quê? Porque ele fala, poxa, cômodo. Eu trabalho aqui até às 5 horas da tarde, 4 horas da tarde às vezes, vou pro parque, vou descansar, vou aproveitar a vida. Não está errado, né? Se você está vindo para o Canadá com esse perfil, não está errado, pode vir. Mas se você vai colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, poxa, eu queria ter meu próprio negócio, tem potencial para ser mais. Tem potencial para ser mais, vale a pena também. Vale a pena. Mas então, Samuel, você comentou que para quem quer vir como investidor precisa investir $150.000 na área rural. E o que é essa área rural? Conta um pouco pra gente. Isso no começo eu tive que explicar muito, até para quem fala assim, você foi para a roça? Você foi para o Canadá para ir para a roça? Como que funciona? Na verdade, eles consideram a área rural tudo aquilo que é fora da capital, da metrópole, né? Assim, no caso, Winnipeg. Winnipeg. Então, assim, para quem está lá no Brasil, quem é de Minas, como eu, saiu do Belo Horizonte ali, saiu da grande BH, é tudo área rural. Então todas as cidades fora da capital são áreas rurais. Mesmo que seja dentro da cidade, não precisa estar na fazenda, sim, né? Sim. E as cidades aqui, se você procurar aí, você vai ver que as cidades canadenses de Manitoba, a maioria, tirando o Winnipeg, que tem mais de 500 mil, tem 800 mil habitantes, e Brandon acho que tem 40, se eu não me engano, todas as outras têm abaixo disso, tem 20, 12, 14, 8, mas são cidades muito bem desenvolvidas. A cidade que a gente mora lá hoje, em Winkler, ela tem grandes supermercados, tem grandes concessionárias. Não tem. Tem lazer também. Tem tudo. Então, assim, quando a gente fala rural, gente, não quer dizer que você vai para a roça, não. Não é que você vai no meio do mato, não. Tem estrutura, né? Então, isso é uma questão também muito relevante para quem vem para o programa rural. E eu fiz um vídeo sobre o programa rural, que eu vou deixar aqui em cima, que é um programa de imigração que acabou de ser lançado, e que esse rural do programa rural não quer dizer que você vai para a roça, quer dizer que você vai para cidades pequenas no interior do Canadá. E inclusive aqui na província de Manitoba tem 4 cidades participando. Então dá uma olhada lá que vale bastante a pena. Isso. Mas assim, para encerrar, a gente sempre faz uma pergunta. Para você, na verdade, dar uma história engraçada, alguma coisa que ficou marcado na sua memória, algum conto engraçado, conta um pouco pra gente. Eu acho que o mais engraçado que eu posso contar, eu já tive várias experiências, principalmente o inglês, eu acho que é o que mais deixa a gente em situações Isso é incrível, né? Constrangedoras. Mas com relação à língua, eu acho que o que eu passo hoje, a gente tem amigos canadenses, até da igreja, que conviveu com a gente desde quando a gente chegou, e hoje eu converso com eles e falo assim, como você teve paciência para a quantidade de coisa que eu falei sem sentido nenhum, e a pessoa balança a cabeça, ela entende, tá bom, vai tentando entender.
E assim, eu acho que a língua é o mais engraçado. Depois você fala assim, meu Deus, como eu falava nada com nada. Nada, assim, você não forma frase, você faz tudo bagunçado e eles têm uma paciência Eles entendem, se preocupam e tentam te entender ao máximo, né? ao máximo, ao máximo. Acho que essa... E continua sendo, né? O meu inglês ainda não é longe de ser perfeito. E a gente sempre passa uma outra coisa, por exemplo, esses drive-thru, eu sou péssimo, eu corro o máximo que eu posso fazer para não, que eu não entendo nada do que eles falam. Ainda mais pelo telefoninho lá, meu Deus do céu, realmente. Não tem, para quem tá aí entender, eu vou tentar fazer aqui para ver se vocês vão conseguir entender. Eu vou falar em português. É desse jeito. horrível, então, assim, você fala yes, yes, E yes. geralmente é um indiano atrás também com sotaque. E você tem que abaixar. A gente tem o inverno, então a gente não quer nem abaixar o vidro para ouvir, porque tá menos 40 lá fora. Mas é isso, essas situações eu acho que da língua que são os fatos que a gente lembra mais engraçados. 10. Então, pessoal, muito obrigado por terem ficado até o final do vídeo. Não se esqueçam de dar o apoio e seguir o canal do YouTube dele, que eu vou deixar o podcast Pode Bem, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, Samuel, por ter vindo e contar um pouco da sua experiência com o pessoal empreendedor que está me cobrando. Tem vários comentários de vocês, empreendedores, e tá aqui o vídeo do Samuel contando tudo isso para vocês e dando um caminho para vocês virem para cá e empreender. Eu que agradeço, Samir, e se quem está assistindo tiver alguma dúvida, deixa aqui, depois o Samir me pergunta e a gente tira, esclarece. Ou faça a pergunta diretamente para ele também, que eu tenho certeza que o Samuel é gente boa. E a gente aqui que já passou por essas fases, né, Samir, a gente tá aqui para ajudar. O que a gente puder esclarecer de business, do que a gente já passou. A gente não tá aqui, e eu falei antes da gente começar, a gente não tá aqui para contar um conto de fadas. Não existe conto de fadas. E não existe a mesma estrada. Você que quer migrar como business, eu posso falar, contar de novo, orientar o caminho que eu passei. Mas para te dar um exemplo, às vezes você vai pegar a mesma estrada que eu e eu peguei um dia de sol e você vai pegar um dia de chuva. Então, siga o seu caminho, foque no seu projeto, faça contas reais, não faça nada 100% otimista, coloque lá os riscos e as variáveis e a gente está à disposição. Mais uma vez, obrigado por ter aberto aqui o canal, a gente assiste, acompanha lá, desde quando a gente se conheceu, já 1 ano atrás, já tem bastante tempo. E é isso, gente, o canal está de parabéns e o que a gente puder contar e colaborar, estamos aqui. Muito obrigado, Samuel. Obrigado, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.